Então, o subtítulo da aula hoje é Posição Mais Elevada. É uma aula de Sua Divina Graça, Om Vishnupada, Srila Bhakti-Nirmal Acharyadeva Goswami Maharaj. Essa aula foi dada em Ulubéria, no dia 11 de janeiro de 2021. Essa é a parte 3 da aula. Essa aula foi dada em Bengali. Nós estamos lendo, na verdade, todas essas aulas que estão sendo postadas no site da missão, o site oficial da missão, ssmatinternacional.com. Essas aulas são em Bengali, porque as aulas em inglês já foram todas postadas. Pelo menos, só se alguém tiver alguma aula de Srilacharya Maharaj que ainda não foi postada, mas se alguém tiver, mande, envie para a Kundalata, a devota que cuida do site, e aí poderemos ter a fortuna de ter mais uma aula de Srilacharya Maharaj. Mas essas aulas aqui que ela está postando agora foram dadas em Bengali. Então, nós não tínhamos conhecimento do texto, do que ele tinha falado em todas essas aulas. Então, vamos ler agora, e essa devota está transcrevendo, traduzindo e publicando no site internacional. Então, começando a aula, Srilacharya Maharaj fala um verso que quer dizer o seguinte: quando Sri Chaitanya será misericordioso comigo? Essa é a pergunta. Quando que Mahaprabhu, quando que Deus será misericordioso comigo? E aí Srilacharya Maharaj comenta: quando alcançarei a sombra dos pés dos Vaishnavas. Nós temos um Chaitya Guru, um Guru interno, em nosso coração. E quando este Chaitya Guru nos dá a inspiração, nós chegamos ao nosso Mahanta Guru. Nós vamos ao nosso Guru, Gurudeva, e recebemos a iniciação dele. Então aqui, Srilacharya Maharaj está falando, quando nós vamos receber a misericórdia de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Nós temos um Guru interno, Chaitya Guru. Todo mundo tem um Guru interno, Chaitya Guru. E quando o Chaitya Guru der a misericórdia para nós vamos encontrar um Guru genuíno, o nosso Gurudeva. Sem a misericórdia do Chaitya Guru, nós não iremos encontrar o nosso Gurudeva. E a sinceridade é extremamente importante para o Chaitya Guru te levar para o Guru fidedigno. Se você é sincero, o Chaitya Guru vai dar a misericórdia para você e vai te levar para um Guru genuíno, Guru fidedigno. Um Guru que tem condições de te levar para ter amor puro por Deus, para te levar para sua casa, o mundo transcendental. O Guru que não tem essa capacidade, ele não é um Guru genuíno. Nós lemos ontem à noite, na aula de Srilacharya Maharaj, ele falando um verso de Rupa Goswami, falando quem pode ser um Guru, quem é um Guru. O título da aula é Quem é um Guru? Então, quem que é um Guru? O Guru é aquele que está livre de 6 tópicos. É aquele que está livre de 5 impulsos. E quais são esses 5 impulsos? O primeiro impulso, ele está livre do impulso da fala, do impulso de falar mal dos outros, do impulso de fofocar, do impulso de ficar falando da vida dos outros. Ele está livre. O Guru genuíno, ele está somente falando Harikatha, sem falar assuntos mundanos. Então, ele está livre do impulso da fala. Ele está livre do impulso da mente. A mente não controla ele. Ele não vai atrás da mente.
Ele está livre desse impulso da mente. Ele está livre do impulso da ira, do nervoso, da ira, aquela pessoa nervosa. O guru genuíno, ele está livre disso, da ira. O guru genuíno, ele está livre da boca. O que significa da boca? De comer. De querer somente alimentos gostosos, de querer comer boga. O guru genuíno está livre disso. Ele não está preocupado se é gostoso ou se não é gostoso. Ele vai honrar a praçada. O guru genuíno, ele está livre de ir numa pizzaria. Ele está livre de ir numa padaria. Ele está livre de desfrute da boca, do paladar. O guru genuíno, ele está livre da quantidade que ele vai comer. Que eles falam em estômago, a quantidade, aquela quantidade absurda. Ele está livre disso, de comer, 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 comer. Ele come para sobreviver, ele não vive para comer. E o guru genuíno, ele está livre dos impulsos do genital. Então, o guru genuíno, ele tem que ter essas 6 características. E quem tiver livre desses 6 impulsos, Rupa Goswami falou, ele pode ser um guru e dar iniciação no mundo inteiro. Mas quem está livre desses 6 impulsos? Quem está livre desses 6 impulsos? Tem muita gente aí dando iniciação que ele tem esses impulsos. Então, o Rupa Goswami deixou claro, o guru genuíno, ele está livre desses 6 impulsos. Então, ontem já lemos sobre isso, e o guru genuíno virá para você quando o Chaitanya Guru te colocar nele, nas mãos dele. Quando Sri Chaitanya será misericordioso comigo, quando chegarei à sombra dos pés sagrados dos Vaishnavas, quando poderei me abrigar em um guru fidedigno, genuíno. Essas são questões. Quando poderei me abrigar em um guru que pode me levar a ter amor puro por Deus? Quando Chaitanya será misericordioso comigo, isto é, quando o meu Chaitanya Guru me levará ao Senhor. Então, aqui, concluindo essa frase, essa explicação de Srilacharya Maharaj, quando o Mahaprabhu, Sri Krishna Chaitanya, for misericordioso conosco, o seu Chaitanya Guru interno, o Guru interno, ele vai te levar para o Guru externo fidedigno, genuíno. Mas tem que ter sinceridade para isso. Tem que ter sinceridade para ter um Guru genuíno. Se você não é sincero, se você está querendo Deus por outro objetivo e não servi-lo, o Chaitanya Guru não vai te levar para um Guru genuíno. Somente se você quiser realmente Deus, você for sincero na busca por Deus. Um outro verso aqui que Srilacharya Maharaj citou, ele fala o seguinte, esse verso: quando vou desistir desse ego mundano, quando vou honrar os devotos do Senhor Supremo, quando vou desistir de todo o ego, penso, esta é a minha casa, este é o meu quarto, este é o meu filho, este é a minha família. Quando tudo isso me deixará? Essas são as perguntas desse verso aqui. O ego. Quando o meu ego vai desaparecer? Quando eu deixarei meu ego? Quando eu desistirei do meu ego mundano? Quando vou honrar os devotos do Senhor Supremo?
Tem um outro verso que nós lemos aqui há um tempo atrás, que Siddhartha Maharaj citou também, e fala assim, quando você compreende a verdadeira relação que você tem, que eu tenho, que todos têm, com os Vaishnavas, com o devoto de Deus, o ego vai embora. Quando você percebe a sua relação com os Vaishnavas, o ego vai embora. Por quê? Porque a relação que nós temos com os Vaishnavas é de servi-los. Servir os Vaishnavas, Vaishnava Seva. Extremamente importante servir os Vaishnavas, servir o Guru. O ego vai embora quando você sabe que você tem que servi-los. Então, quando esse ego irá embora? Somente nessa forma. Quando eu vou honrar os devotos do Senhor Supremo? Quando o ego for embora. Porque muitos não honram os devotos do Senhor, muitos não honram nem o Guru, porque tem o ego muito alto. O meu filho, a minha casa, a minha família, o meu carro, o meu corpo, o meu não sei o que, o meu não sei o que lá, o meu Gurudeva. As pessoas têm o ego de falar o meu Gurudeva. O Guru não é seu, o Guru é de todos. Não existe propriedade sobre o Guru. Guru é Krishna. As escrituras falam, Guru é Krishna. Então você é dono de Krishna. Eu já escutei também alguém falar, a minha deidade. Como assim a tua deidade? Você é dono de Deus? Você é dono da deidade? Veja só que concepção errada. O que é isso? É o ego. É o ego. Quando que isso nos deixará? Essa pergunta que está sendo feita aqui nesses slokas, nesses versos. E aí um outro verso aqui diz o seguinte, quando você estiver livre do apego material e estabelecer um relacionamento com o Senhor Supremo, verá que tudo ao seu redor é o próprio Senhor Madhava, o próprio Deus. Tudo é o próprio Deus. Nada é seu, nada é nosso, não somos donos de nada, nem do corpo que temos. Nem o corpo que estamos habitando agora não é nosso, é emprestado para nós cumprirmos o karma, é emprestado para nós servirmos Deus. Nada é nosso. Nós só somos a alma, mas não temos mais nada. Nem amor por Deus nós temos. E o ego é tão alto, tão alto. Alguns falam de boca cheia, eu amo Deus. Ama nada. Quem fala isso não ama nada. Ninguém ama Deus. Aquele que ama Deus, ele vai viver com Deus. Ele não aguenta o amor em separação. Com exceção dos gurus, que são Nitya Jiva. O guru é Nitya Jiva, uma alma eterna associada de Deus. O guru não veio aqui para cumprir karma como nós, um guru genuíno. Ele não veio cumprir karma como nós. Ele veio dar a misericórdia para nós. Dar a consciência de Krishna para nós. O ego é extremamente prejudicial para a nossa vida devocional. Extremamente prejudicial. Continuando aqui a leitura. Quando você estiver livre do apego material e estabelecer um relacionamento com o Senhor Supremo, verá que tudo ao seu redor é o próprio Senhor Supremo, Madhava. Isso está escrito no Vaishnava Re, verso 12. Quando vou desistir desse ego mundano, quando vou honrar os devotos do Senhor Supremo, quando poderei prestar reverências aos devotos, quando poderei pensar, Prabhu, sou o seu escravo. Prabhu quer dizer mestre. Quando que nós vamos chegar e pensar dessa forma? Prabhu, eu sou seu escravo, eu sou seu servo. Siddhartha Maharaj deu uma aula, já lemos ela aqui também,
ele falando o seguinte: não importa se o devoto recebeu iniciação ontem e você tem 30, 40 anos de missão, você tem que chamá-lo de Prabhu, você tem que chamar o outro de mestre. Não importa que ele tenha um dia de iniciado. E se lá Govinda Maharaj, nós lemos isso no livro dele, foi perguntado para Srila Govinda Maharaj se devemos chamar alguém que não é devoto de Prabhu. Ele falou não. Quem não é devoto iniciado não deve ser chamado de Prabhu. Quando o homem se inicia, aí sim você deve chamá-lo de Prabhu, de mestre. Mas o não iniciado não. Foi uma pergunta que fizeram para Srila Govinda Maharaj. Então, mesmo que a pessoa tenha iniciado ontem, ou mês passado, ou seja recente na missão, temos que chamar de Prabhu. Quando que eu vou chamar o outro de Prabhu? Quando eu vou servir o outro devoto? Isso é perder o ego. Quando nós conseguirmos isso, nós estamos perdendo o ego. Então, como eu falei aqui, quando eu poderei prestar reverências aos devotos? Quando poderei pensar, Prabhu, sou o seu escravo? Todo mundo acha que é superior ao outro, principalmente quem está mais tempo. Ele acha que ele é superior ao outro. Por quê? Porque tem o ego. Quem não tem ego não pensa assim. Ele vê todo mundo como tendo Deus e todo mundo é seu mestre. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele chamava os seus discípulos de mestre. Ele que instituiu chamar o outro de Prabhu, de mestre. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Ele, quando estava dando aula, ele via todos como mestre dele. Quando ele iniciava, ele falava: eu estou iniciando você, mas você está me dando a misericórdia, não sou eu que estou dando a misericórdia para você. Você está me dando o serviço, não sou eu que estou te dando. Essa era a visão de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Quando poderei vir com toda a humildade, com um pano no pescoço, palmas das mãos unidas e a palha entre os dentes. Quando que eu poderei fazer isso? São questionamentos. Srila Sanatana Goswami Prabhu e Srila Rupa Goswami Prabhu eram ministros principais servindo ao imperador Hussein Shah. Mas, quando Mahaprabhu veio a Rankeli, ambos vieram a ele com palhas entre os dentes. Então, Rupa Goswami e Sanatana Goswami tinham altos cargos no governo, altos cargos, ganhavam muito, muito bem, eram muito conhecidos no governo muçulmano, eram empregados do governo muçulmano. E quando eles foram a Mahaprabhu, quando eles largaram tudo, o emprego, a família, e foram lá ver Mahaprabhu em Vrindavana, nós lemos isso hoje de manhã no Sri Premadama Devistotra. Eles foram lá ver Mahaprabhu e Mahaprabhu foi ao encontro deles também. E quando eles chegaram lá, eles estavam com uma palha entre os dentes. Isso é um sinal de humildade. Srila Maharaj vai explicar aqui o porquê também. Com toda a sinceridade. Quando que nós vamos ter essa humildade? Com toda a sinceridade. Isso é muito bonito, disse Srila Maharaj. Quando vou colocar uma palha entre os meus dentes e estar diante de ti no caso é Deus,
meu Senhor Supremo, estarei diante de ti, sem qualquer duplicidade. A maioria de nós é dúbia. Externamente, mostramos que somos sábios, pessoas sábias, santos. E internamente, nós temos outro humor, temos outra coisa no coração. Externamente, nós demonstramos uma coisa, internamente pensamos outra, executamos outra. Estamos disfarçados de sábios. Há muitos desses sábios disfarçados neste mundo material. Não é porque você usa uma roupa açafrão, não é porque você usa tila, cacica, raspa a cabeça, não é porque você tem uma atitude externa correta que você internamente também é correto. Claro que tem alguns que externamente são corretos, internamente também. Todos os gurus aqui, Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, Srila Acharya Maharaj, Srila Tilaka Niriha Maharaj, eles são exemplares, o lado externo deles. Mas internamente também eles são assim. Eles não estão fazendo um cirquinho para demonstrar que são assim. Não, eles são assim. Vá viver com eles. Ninguém faz um circo. Ninguém vai ser um ator durante 20, 30 anos. Ninguém consegue ser um ator durante tanto tempo. A verdade vem. Aquele que está escondendo, algum dia vem a verdade. Algum dia ele vai ser desmascarado. Se ele tem aqueles impulsos, como eu falei no início da aula, que Irupa Goswami falou, um guru ele vai ser desmascarado. Se ele tem um impulso de falar mal dos outros, de falar dos outros. Se ele tem um impulso que a mente domina ele. Se ele tem um impulso de ter raiva, algum dia ele solta essa raiva. Algum dia ele fica irado na frente de todo mundo. Se ele tem aquilo de querer comer somente coisas boas, comer boga, comer praçada, quentinha, se ele tem isso daí e ele esconde, algum dia isso aparece. Se ele esconde o fato de querer comer muito, come escondido, também isso vai aparecer. E se ele não controla os genitais, algum dia também vai aparecer isso. Vai ser desmascarado. Então, quando que nós vamos ter isso? Quando que nós vamos controlar tudo isso? Internamente, não externamente, mas internamente. É isso que está sendo dito aqui. Senão, você estará disfarçado nesse mundo material. Você pode se vestir como um sadhu, mas você se tornou um sadhu, você é um sadhu. Não é somente o sannyasa, o brahmacharya, o vanaprastha, o grihasta também. Externamente, ele pode estar lá fazendo o papel de sadhu, mas internamente, o que ele pensa? Todos nós podemos fazer a parte externa perfeita, mas e a parte interna? O importante é a parte interna. Mas aquele que tem a parte interna perfeita, ele também vai ter a parte externa. Você já veja o exemplo, Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj, Srila Bhakti Tilaka Niriha Maharaj. Comportamento exemplar por fora e por dentro. O pensamento também. Agora aqui, Srila Acharya Maharaj vai contar a história de Parvati Devi e o Senhor Shiva. Parvati Devi também disse a Suiji Maharaj: você se tornou uma gopi ou apenas se vestiu de gopi? Uma vez, vestindo-se como uma menina, uma gopi, deixando os seus dreadlocks e arrumando o seu cabelo lindamente,
o Senhor Shiva decidiu entrar na Rasa Lila, mesmo Lakshmi Devi não teve a chance de entrar lá na Rasa Lila, mas Syuji Maharaj estava determinado. Eu irei lá. Naquela época, Parvati Devi disse a ele: você se vestiu como uma gopi, ou se tornou uma gopi. Você está vestido apenas como uma gopi. Então, como você entrará lá? O Senhor Shiva respondeu: estou orando com todo o meu coração a você. Falou para a esposa: por favor, abençoe-me para que eu possa me tornar exclusivamente devotado às gopis. Essa história aqui, Srila Charanarji contou mais detalhadamente que Parvati vestiu o Senhor Shiva e falou para ele: como você vai se comportar lá? Você só vai ser aceito lá se você servir as gopis. Se você não tiver esse humor de servir as gopis, você não entrará lá. Eles vão descobrir que você somente está vestido. Então ela treinou ele. Ela orientou ele. A esposa orientou o Senhor Shiva para ele conseguir entrar no Rasa Lila. Tem que estar totalmente rendido às gopis para entrar lá. Totalmente. Não somente se vestir, mas se comportar como uma gopi. E agora, continuando a história aqui. Então, chegando lá, Krishna reconheceu quem tinha vindo, e veio falar com ele. No entanto, vendo Krishna na companhia dessa nova gopi, todas as outras gopis, incluindo Shrimati Radharani, ficaram com raiva. Tanto que Radharani deixou a Rasa Lila e foi embora para um lugar conhecido como Mansarovar. Man significa orgulho. Ela chegou lá mostrando dignidade, a dignidade ferida. Então, Shrimati Radharani foi para esse local, Mansarovar, e Man quer dizer orgulho. Ela foi para esse lugar com a dignidade, enfim, ferida. Ela estava ferida, porque Krishna estava dando muita atenção para aquela gopi, a gopi nova, que ninguém conhecia. Então ela se sentiu magoada. Por que ela se sentiu magoada? Porque quando o Senhor Shiva veio como uma gopi, Krishna o chamou de Gopesvara. Gopesvara quer dizer o mestre das gopis, a mestra das gopis. Mas Radharani pensou: eu sou Gopesvara, eu sou a cabeça de todas as gopis. A Shrimati Radharani é a líder das gopis. Como pode uma nova gopi, que acabou de chegar, ser Gopesvar? No final, as gopis entenderam o que estava acontecendo. Elas jogaram fora as roupas, tiraram as roupas e a peruca do Senhor Shiva. Elas o atacaram, dizendo: o que é isso?
Você veio para zombar de Radharani? Quando a verdade veio à tona, Krishna disse a Siuji Maharaj, ao Senhor Shiva, para sair e ficar por perto, sair do Rasa Lila e ficar por perto. Então, Gopesvar agora fica perto de Vansivati, em Vrindavana. Tem lá o local que é o local de Gopesvar. E tem uma árvore dos desejos lá em frente, lá no local. Quem for para Vrindavana vai poder visitar lá. Portanto, devoção casta, anugatya. Anugatya quer dizer devoção casta. As gopis é tudo. Não pode haver vida espiritual sem anugatya. Anugatya é a devoção exclusiva às gopis. Assim, Silachar Maharaj termina essa parte da aula e agora temos a continuação da aula, né? Essa aula aqui foi dada no mesmo dia, só que são divididas em partes. Então, temos a continuação aqui. Eu vou ver se alguém fez alguma pergunta no Facebook e aí voltaremos aqui para a leitura. Por enquanto, não. Não tem nenhuma pergunta aqui. Então, nós temos que ter a devoção exclusiva, a rendição exclusiva. Não adianta você se vestir de devoto, como aqui o Senhor Shiva foi para lá participar do Rasa Lila. Krishna percebeu, claro, que era ele, e depois ele foi desmascarado, as gopis também perceberam. Mas não adianta você ter a parte externa, você tem que ter a interna também. Esse também é importante, porque alguns acham que não precisa ter a parte externa, somente a interna. Sim, mas como você vai conseguir essa parte interna devocional se você não tem a externa? A externa é importante. Quando você passa a tilaka no corpo, nos 12 pontos do corpo, você está lembrando de Deus, você está falando os nomes de Deus. É uma regra, sim, é uma regra, mas é para o seu bem. Você está falando os nomes de Deus. Não tem como chegar à devoção exclusiva, a Anugatya, não tem como chegar a Sharanagati, se você não tiver fazendo isso internamente também, mas externamente é importante. No início, nós fazemos tudo externamente. Quem que já começa fazendo tudo isso internamente? É um processo. Você começa fazendo externo, depois isso se torna interno se você tiver sinceridade. Então, a parte interna, é claro que é mais importante que a externa, mas a externa vai te levar para a interna. Tudo que os gurus falam de regras e regulamentos, tudo que Silarupa Goswami Prabhu falou, escreveu sobre regras e regulamentos, são necessários para chegar em Raga Marga, para chegar internamente, para ter tudo isso internamente. É necessário. Quem falou isso? Rupa Goswami. Quem pode contestar Rupa Goswami? E nós somos da Rupa Nuga Sampradaya. Somos a escola de Rupa Goswami. Falamos isso aqui há 2 dias atrás, no desaparecimento de Rupa Goswami. Então, Silachar Maharaj deu o exemplo aqui do Senhor Shiva. Só vamos conseguir entrar algum dia nesse lila, o Rasa Lila, se tivermos em Anugatya. A castidade às gopis, castidade ao guru, castidade à missão. A castidade é extremamente importante, mas é extremamente rara.
Srila Govinda Maharaj falou, é mais fácil a pessoa entrar em Sharanagati, em rendição total, do que ser casto. Veja só como é difícil ser casto. É mais difícil, é mais fácil o Sharanagati do que ser casto. E Sharanagati é extremamente difícil. Alguém conseguir estar em Sharanagati ou chegar a Sharanagati. Como ninguém fez nenhuma pergunta, vamos continuar aqui a leitura, continuando a aula. Então agora o subtítulo é Chorar e Rezar. E Silachar Maharaj começa falando outro verso aqui, que diz o seguinte: quando vou desistir desse ego mundano, quando vou honrar os devotos do Senhor, ele repetiu o verso que já lemos. Aí ele falou um outro verso aqui. Com um pano em volta do pescoço, palmas das mãos unidas e a palha entre os dentes, sinceramente me submeterei aos pés dos Vaishnavas. O que vou fazer a seguir, eu contarei ao Vaishnava sobre a minha infelicidade. Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura disse que se você enviar uma carta ao Senhor Supremo, você não receberá uma resposta. No entanto, se você enviar a sua carta ao representante do Senhor Supremo ou delegado, que é o Gurudeva, o Guru, é o representante do Senhor Supremo, receberá uma resposta. Então, se você mandar uma carta para Deus, se você falar com Deus, não vai receber a resposta. Mas se você mandar uma carta para o Guru, se você falar com o Guru, ele te dará uma resposta. Por isso temos o Guru. O Guru é o representante de Deus. O Guru genuíno, fidedigno, ele é o representante de Deus aqui na Terra. E nós temos que ter um Guru genuíno e servi-lo, fazer perguntas coerentes, servi-lo e nos rendermos a ele. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura, ele disse que Gurudeva é o próprio Senhor Supremo. Além disso, o próprio Krishna, ele disse a Uddhava Maharaj, Acharya Man Vijnanyan, saiba que o Acharya não é diferente de mim. Krishna falou isso. Acharya é aquele que pratica. Acharya é aquele que pratica da forma correta e ele prega da forma correta. Acharya é aquele que dá o exemplo. Ele ensina pelo exemplo. Acharya é aquele que pratica e a pregação dele é através da prática. A melhor pregação é a prática devocional. Não adianta a pessoa falar bonito, fala e não faz. Então o Acharya genuíno é aquele que executa o que ele prega. Se ele está executando o que ele prega, ele é um Acharya genuíno. E quem falou isso? Krishna falou isso para Uddhava.
Isso está no Śrīmad Bhagavatam. Krishna falou isso para Uddhava. Se eu não me engano, está no canto 11. Conheça o Acharya. O Acharya é aquele que ensina pelo exemplo. Então, conheça o Acharya, aquele que ensina pelo exemplo. Ele é meu próprio eu. Ele não é diferente de mim. Śrīla Vijayanath Chakravartakura, ele disse, aí tem o verso aqui, é a canção que cantamos todas as manhãs. Todas as manhãs cantamos essa canção. Shri Shri Gurvastaka. Então, agora aqui vai ser essa parte da canção. Saksadarithena Samastra Shastrae Uktasata Bhavyata Eva Sadhi Quinto Prabor e a Priya Evatácia Vandeguru Sicharana Navinda. O que quer dizer isso? Ofereço as minhas reverências aos pés de lótus de Sri Guru, que todas as escrituras dizem ser o próprio Senhor Supremo, e é considerado assim pelos sábios, os sadhus, mas também é o amado devoto do Senhor. Então, como eu falei, isso está no 7º verso do Sri Sri Gurvastaka, composto por Śrīla Vijayanath Chakravartakura. Por um lado, o Guru é o próprio Senhor, e por outro lado, o Guru é o mais querido devoto do Senhor. Quem é o mais querido do Senhor? Radharani. Quem é a alma mais querida de Krishna? É Shrimati Radharani. Não há ninguém mais querido por Krishna do que Shrimati Radharani. Portanto, Gurudeva é uma forma de Radharani em Madhura Rasa. Então, o Guru, em última instância, é Shrimati Radharani. E quem é mais querido por Krishna? Shrimati Radharani. E o Guru é Shrimati Radharani. Então, o Guru é o mais querido. O Guru genuíno no mundo material é o mais querido de Krishna. Não há ninguém mais querido por Krishna do que o Guru aqui no mundo material na Terra, no corpo humano. Nenhuma espécie, ninguém, nem os semideuses, ninguém é mais querido por Krishna do que um Guru genuíno. Alternativamente, em Sakya Rasa ou Vatsalya Rasa, Gurudeva não é diferente de Nitai ou Balarama. Krishna e Balarama e Goura e Nitai são as duas formas do mesmo corpo. Então, amanhã é o festival do Senhor Balarama, como foi falado aqui de Balarama. Amanhã é o festival, o aparecimento do Senhor Balarama. Balarama ou Baladeva Purnima. Amanhã é lua cheia, Purnima. Amanhã os homens, segundo a orientação de Srila Maharaj, deveriam raspar a cabeça e deixar a sica. Amanhã é o dia próprio, todo Purnima, toda lua cheia é o dia próprio para raspar a cabeça. É o melhor dia para raspar o cabelo, na verdade, né? Tirar e deixar a sica. Então não há diferença, são o mesmo corpo. Krishna e Balarama, Nityananda Prabhu e Mahaprabhu. E Nityananda Prabhu é o Guru. Então ninguém é mais querido por Krishna do que o Guru. Ninguém serve Krishna sem ser o Guru. Ninguém serve Krishna sem ser o Guru. E o Guru utiliza nós para servir Krishna. O Guru está sempre nos utilizando para servir Krishna. O Guru é Shrimati Radharani serve Krishna. O Guru é Nityananda Prabhu serve Mahaprabhu. Tem um verso agora aqui que diz o seguinte:
eles são um, mas para realizar os seus passatempos, eles se tornam dois. Em ambos os casos, Gurudeva é o próprio Senhor e Gurudeva é muito querido pelo Senhor. Devemos orar a Gurudeva. Se você enviar uma mensagem, uma carta a Gurudeva, perguntando sobre o Senhor, ele lhe falará sobre o Senhor Supremo. É por isso que se diz que é necessário fazer uma investigação adequada, uma pergunta adequada ao Guru. A pergunta tem que ser coerente à devoção. Um outro verso aqui de Srilacharya Maharaj, ele diz assim: você será capaz de alcançar o conhecimento satisfazendo o Mestre Divino com submissão, investigação, perguntas relevantes e serviço sincero. Isso aqui Srilacharya Maharaj sempre fala. Ele sempre falava isso. Não é lendo, não é estudando que você vai ter o conhecimento pleno, a Minaya. A Minaya, a verdade, vai descender através do Guru. Se você se submeter a ele, você for submisso a ele, se render a ele, o que ele fala você tem que fazer, sem questionar. Perguntas relevantes ao Guru, relevantes à devoção. E o terceiro e mais importante, servir o Guru. Se você fizer essas três coisas, a Minaya, o conhecimento verdadeiro, descenderá. Ele entrará na sua alma. Não adianta estudar. Não é Jnana Yoga o nosso caminho. É a prática, é servir o Guru. Vaishnava Seva, servir o Guru, servir os Vaishnavas. Perguntas relevantes à devoção, não curiosidades, e a rendição, submissão ao Guru. Isso vai te dar a verdade. O nosso caminho não é de estudar, 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 porque senão fica somente no intelecto. Se você decorar os slokas, tem pessoas que gostam, pessoas que ficam lá horas e horas e horas e horas da sua vida decorando os versos em sânscrito, em bengali. Mas o que está escrito no verso virá para a sua alma? Se você não fizer essas três coisas, se render ao Guru, submissão ao Guru, perguntas relevantes e serviço ao Guru, não virá. Você pode saber tudo de cor. Você pode saber o Śrīmad Bhagavatam de cor. Você pode saber o Chaitanya Charitamrita de cor. Você pode saber o Bhagavad Gita de cor. Tudo de cor. Se não sair do intelecto e entrar na alma, não adianta nada. Então, o que vai te dar o conhecimento pleno, que vai te dar a Minaya, é o serviço ao Guru, a rendição ao Guru e perguntas relevantes. E não é Srilacharya Maharaj que está falando isso, são as escrituras. Ele está repetindo o que ele escutou dos gurus dele e o que ele leu nas escrituras. Não é ele que está inventando nada disso. A nossa linhagem não é de inventar nada. A gente, quando vai pregar, nós que somos caídos, quando a gente vai pregar, a gente tem que tomar cuidado para não colocar nada do que nós achamos. O que nós achamos não interessa. Ah, eu acho isso. Não interessa o que eu acho. O que interessa é o que o Guru falou. É o que o Guru escreveu. É o que Deus falou. É o que Deus escreveu, os oito versos do Sri Shikshastra. É isso que interessa. O que eu acho, o que eu não acho, não interessa. Então, quando nós vamos pregar, nós não devemos nunca colocar o nosso dedo. Ah, eu acho isso. Ou falar algo que nós achamos sem ler, sem escutar o que o Guru falou. Não é apropriado. Temos que tomar cuidado quando vamos pregar. Por isso, Srilacharya Maharaj já falou também. E Srila Siddhar Maharaj também falou. Aquele que tem o direito de pregar é aquele que está praticando corretamente. Aquele que não pratica corretamente não tem o direito de pregar. Srila Siddhar Maharaj falou isso no livro O Vulcão Dourado do Amor Divino. Está escrito lá isso. Só tem o direito de pregar aquele que pratica corretamente.
Isso é muito importante. Todos nós temos que pregar, mas todos nós também temos que servir corretamente. A pregação é o melhor serviço devocional que pode acontecer na vida de um devoto. Nada é superior à pregação. Nada é superior à pregação. Então nós temos que pregar. Mas para pregar, como foi dito, para ter o direito de pregar, temos que praticar corretamente. Aquele que não está praticando, aquele que não canta o santo nome, como que ele vai mandar alguém cantar o santo nome? Aquele que não segue Ekadashi, como é que ele vai falar que Ekadashi é importante, se ele não acredita naquilo que ele está pregando? Porque se ele acreditasse, ele faria. Aquele que não honra a praçada, como que ele vai pregar que é necessário honrar a praçada? E as almas sinceras percebem quando a pessoa prega alguma coisa e faz outra. Quem é sincero percebe. Quando a pregação é falsa. A pessoa está pregando, mas ela não acredita naquilo. Se ela acreditasse, ela faria. Então, por que ela está pregando? Para fazer um teatro? Para ganhar dinheiro na pregação? Ou cobrar um curso, como tem alguns que fazem? Cobram um curso do Bhagavad Gita, durante um mês, vai lá e cobra. Curso do Śrīmad Bhagavata, canto tal, durante 2 meses, meio ano e cobra. Isso é extremamente prejudicial para quem está escutando. Quem está fazendo isso, o problema é dele. Mas quem está escutando é prejudicial. É inauspicioso para a vida devocional aquele que paga por um curso espiritual. Se ele pagou, não é auspicioso. Quem fala isso? Śrīmad Bhagavatam. O primeiro canto do Śrīmad Bhagavatam fala: não pode ser cobrado, a divulgação da consciência de Krishna não pode ser cobrada, de forma alguma. Vamos ver quem está participando conosco. Amanhã nós vamos continuar a leitura. Vamos ver primeiro, vamos cantar primeiro, depois eu vejo quem está participando então. Vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Depois eu olho quem está conosco. Vamos cantar junto, todos juntos. Mais uma vez eu vou falar. Quem não tiver a letra da canção, me peça que eu passe por WhatsApp o livro de Kirtan. Eu posso passar para qualquer um. Me escrevam no WhatsApp. Quem não tem meu WhatsApp, escreva aí no comentário. Eu não tenho o seu WhatsApp. E aí eu mando o WhatsApp. Mas eu posso falar agora também. 11 São Paulo, 55 Brasil. Tem algumas pessoas que são do exterior. Então, o número é 55, que corresponde ao Brasil. 11, que corresponde a São Paulo. E o número de celular é 99576-0146. Então me escreva, peça o Kirtan Guide, o livro de canções, eu passo para você. E aí você poderá cantar conosco, fazer o canto congregacional dos santos nomes. Harinama Sankirtan. Hare Nama Krishna Jadavaya Nama Hare Nama Krishna Jadavaya Nama Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Gopala Govindaram Shri Madhusudan Giridhari Gopinatha Madana Mohan Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chanda Jayavadana Shiva Sari Gaura Bhakta Vrinda
Shiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Ishai Goshai Kori Charana Banda Ishai Gosai Kori Charana Banda Jahave Vignanasa Vistapura Jahave Vignanasa Vistapura Ishai Goshai Jahami Dharana Ishai Gosai Jahami Dharana Sansabara Padarinu Mora Panchagra Charana Sevi Bhakta Chandra Charana Sevi Bhakta Sarva Janame Janame More Yogila Janame Janare Mora Yagila Ishai Gosai Jagirati Koilavasa Radha Krishna Nitya Lila Korila Prata Anande Bolo Hari Gaja Vrindavan Anande Bolo Hari Gaja Vrindavan Guru Vaishnava Padre Vajrayama Guru Vaishnava Padre Vajrayama Hari Rama Sankirtana Kare Narotama Hari Rama Sankirtana Kare Narotama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Sachinandana Jaya Sachinandana Jaya Sachinandana Jaya Sachinandana Jaya Sachinandana Gaura Hari Jaya Sachinandana Gaura Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Jaya Sachinandana Gaura Hari Jaya Sachinandana Gaura Hari Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura Nitai Gaura Hari Go Hari Go Hari Go Nitai Gaura Hari Go Nitai Gaura Hari Go Hari Go Hari Go Nitai Gaura Hari Go 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 Hari
Vamos ver quem está participando conosco hoje. Temos aqui conosco hoje Ishan Krishna Prabhu, a Annapurna Devidasi, deixa eu ver quem mais, Rajibhuvan Jadali, aqui também conosco, o Mauro Vasconcelos, Dirce Aires de Almeida, minha prima, a Adidevika Devidasi, Ivanor Pereira, o Renato também conosco hoje, aqui online, a Malini Devidasi, que parece para mim são esses as pessoas, devotos e simpatizantes. Amanhã, como eu já havia falado, amanhã é Baladeva Purnima, aparecimento do Senhor Baladeva ou Balarama. Baladeva ou Balarama é o irmão mais velho de Krishna, no Krishna Lila, em Dwapara Yuga. Então, amanhã vamos falar sobre ele, de manhã vamos ler alguns textos, à noite também vamos falar sobre o Senhor Baladeva e a importância dele, a importância de Nityananda Prabhu. Ele é Nityananda Prabhu, a mesma personalidade. Então, amanhã vai ser o festival, não vamos ler, continuar a leitura dessas aulas que estamos fazendo, porque amanhã é o festival. Então, vamos falar sobre Baladeva, tanto de manhã quanto à noite. E quem puder, venha presencialmente, e quem não puder, assista online. Assistir online é melhor do que não assistir. Então, vejam online quem não puder vir, quem mora longe, enfim. E um bom dia a todos, uma boa noite a todos. Amanhã, hoje, do meia-noite de hoje ao meio-dia de amanhã, jejum total. No aparecimento do Senhor Baladeva, que foi ao meio-dia, é jejum total até ele aparecer. Depois pode comer com grãos, amanhã não tem problema nenhum em comer grãos. Pode comer com grãos, sim. Mas o jejum é total até o meio-dia. Então, uma boa noite a todos, Dandavat Pranam, até amanhã.